Oi, gente, boa tarde. Nós estamos aqui na nossa primeira vaquinha online. Qual que é o objetivo desse encontro? Eu vou gerar esse bate-papo semanalmente aqui e vou deixar sempre gravado no IGTV. Então, o objetivo é que a gente tenha aí esse conteúdo nesse formato que é uma coisa menos estruturada. A gente tem as nossas aulas no YouTube, mas aqui é um bate-papo mesmo. Quando tiverem pessoas ao vivo, nós vamos ter a oportunidade de interagir. Se não, vai ficar como uma aula também gravada, mas diferente, num formato menos estruturado, mais informal, com carinha de bate-papo mesmo, e que depois vai ficar aí salvo no IGTV. Por que vaquinha online? Gente, quem aqui já fez, né, a vaquinha online? É quando um grupo de pessoas se reúne com o objetivo de juntar dinheiro, né, em busca aí de um objetivo comum. E a nossa vaquinha é basicamente isso. A gente vai estar reunindo aqui, nós vamos estar nos unindo para que a gente aprenda, conheça, bata papo e a gente venha a aprender a juntar dinheiro. Eu acredito muito em duas liberdades e eu busco essas duas liberdades a cada dia da minha vida, é uma escolha diária. A liberdade financeira e a liberdade emocional, porque eu acredito que elas estão profundamente conectadas e interdependentes uma da outra. Eu não consigo ter liberdade financeira se eu não tiver liberdade emocional. E a liberdade emocional, ela só vai ser atingida a partir do momento que eu tenha uma vida financeira saudável. Ninguém que está endividado, ou ninguém que não tem uma reserva de emergência, ou que tem o dinheiro investido e que está, enfim, com a parte financeira tranquila, né, bem planejada, não é só tranquila no sentido de estar segura, de estar equilibrada, mas próspera mesmo, não só sob controle. A gente não consegue ter paz, ter equilíbrio emocional, ter uma liberdade emocional efetiva. Então hoje eu quero falar de alguns conceitos aí para vocês. Eu fiz algumas anotações para que a gente não esqueça, então eu vou aqui buscar ao lado sempre. Mas qual que é a reflexão que eu quero trazer hoje? Quando a gente começa a falar em finanças e investimentos, é como se um bicho-papão ficasse ali à espreita para pular em cima de nós. Quando a gente fala de bolsa de valores, é alguma coisa que a gente ainda precisa desmistificar. Então, eu gostaria que você pensasse, né? Para mim, né, no caso para você, o que é a bolsa de valores? Então, se eu colocar uma frase aqui, para mim, bolsa de valores é, o que você responderia? Eu vou fazer uma caixinha de perguntas depois e eu vou colocar nos stories para a gente trocar um pouquinho. Então pensa um pouquinho sobre esse conceito, né? O que é a bolsa de valores para você? É a primeira pergunta que eu quero trazer nesse bate-papo bem rápido de hoje. É muito importante que a gente desmistifique bolsa de valores. A gente ainda tem aquela visão romantizada porque vem de filmes, que de romântica não tem nada. Mas a gente ainda tem aquela visão dos filmes, né? Dos pregões que antigamente ainda eram presenciais, aquela gritaria, todo mundo desesperado, muito dinheiro sendo ganho ou perdido em questão de segundos. Então, aquela visão romantizada de dinheiro fácil e também de falência que podia acontecer a qualquer momento. E disso, né, de todo esse contexto, vem essa questão que bolsa de valores é cassino. É o que a maioria das pessoas é senso comum, que bolsa de valores é cassino. É como se eu estivesse ali jogando com a sorte. Eu posso ganhar muito ou eu posso perder tudo. E que bolsa de valores também são para pessoas ricas. É uma realidade tão distante da nossa, então a gente imagina sempre aquele pessoal do mercado financeiro, né, os grandes banqueiros, as pessoas tremendamente ricas, terno, gravata, nadando em dinheiro. É esse o conceito, é isso que a gente tem impregnado na nossa mente, é a crença quando a gente fala de bolsa de valores. Qual que é a minha visão, gente? Bolsa de valores, no meu entendimento, é a única oportunidade real para que a gente possa mudar a nossa vida realmente de patamar. Por que eu estou dizendo isso? Até alguns anos atrás, quando a gente tinha uma inflação tremendamente alta e juros também bastante altos, né, a taxa Selic, ela era assim, num outro patamar de 2 dígitos, acima de 10, 12% ao ano, deixar um dinheiro investido em renda fixa ainda trazia uma rentabilidade interessante.
Eu nem vou entrar muito na questão da rentabilidade de renda fixa. Por quê? A gente fala de 10, 12% de rentabilidade ao ano, só que a gente não pode se esquecer que não é a rentabilidade real. Toda vez que a gente fala de investir e de ter um retorno desse dinheiro investido, nós não podemos nos esquecer que naquele mesmo período que a gente fez o investimento, nós também tivemos a inflação. Então, quando eu faço um investimento do meu dinheiro, o investimento ele me traz um retorno, ou seja, uma valorização do meu capital. Quando eu falo de inflação, acontece o contrário. Eu tenho uma desvalorização do meu dinheiro. Então eu preciso fazer essa conta simples e a gente também não tem esse hábito de fazer. Eu só fico com a minha rentabilidade bruta e eu esqueço de deduzir desse montante o que a inflação comeu. É como se fosse um ferrugem que vai fazendo o nosso dinheiro perder o poder de compra. Só que ele é mais sério, porque o ferrugem ele é visível. Eu consigo ver ali, né, o metal, o ferro sendo corroído com o passar do tempo. Quando eu falo de uma perda por conta de inflação, ela não é visível. Eu tenho meio que de senso comum que o que eu comprava com R$ 10 o ano passado, um ano depois eu não compro mais. Mas é algo muito nebuloso na mente da maioria das pessoas. Então, é por isso que é somente a renda variável que vai efetivamente mudar a sua vida de patamar. Só que a gente está muito distante disso ainda. Não é a nossa realidade. Por que eu digo isso? Quando a gente compara com os Estados Unidos, 60% da população lá investe em bolsa de valores, desde adolescentes, menores de idade ainda, até pessoas já idosas. Faz parte da cultura deles, eles foram educados para isso, né? Aqui não, aqui para nós é algo extremamente difícil, distante, impossível, né? Para vocês terem uma ideia, né, de comparação, somente 0,5% da população aqui do Brasil, de nós brasileiros, tem investimentos em bolsa de valores, tem esse contato, ao menos conhece um pouco da renda variável. E a gente ainda está, então, na grande maioria, no que eu chamo de mundo desencantado da poupança, porque a gente tem nas histórias o mundo encantado, mas na verdade a gente vive ainda no mundo desencantado da poupança, onde a gente tem lá um rendimento minúsculo, onde a gente tem uma percepção de que é o investimento mais seguro que existe, de que o meu dinheiro ali está rendendo e de que é o melhor para eu deixar quando eu penso em investimento. Eu diria para vocês que poupança não pode nem ser considerado um investimento. É sim uma maneira, uma forma de você poupar dinheiro. Só que se você pegar R$ 10.000, R$ 1.000, não importa o valor, porque a gente vai falar de percentual e aí a gente consegue equilibrar com a realidade de cada um de nós. Quando eu falo de poupança, eu deixo meu dinheiro investido pelo período de 12 meses, ele vai ter uma perda, porque a poupança ela está rendendo menos do que a inflação. Então, o que acontece? E isso não fica aparente. Se você pegar o seu dinheiro, deixar ele guardado na caderneta de poupança, daqui a 12 meses, quando você olhar o seu extrato, ele vai estar com um montante maior. Vai estar acrescido dos juros do período. Então, se eu tinha R$ 1.000, eu vou ter um pouquinho acima de R$ 1.000. E aí me passa a sensação, a percepção de que eu tive um ganho. Mas não é um ganho real. Esta é a diferença. Na verdade, quando eu deduzo a inflação do mesmo período, dos mesmos 12 meses, os meus R$ 1.000, além de não terem acrescido em nada, eles perderam o poder de compra. E hoje eu tenho em poder de compra menos do que os R$ 1.000 iniciais que eu investi lá atrás. Por isso que eu falo que é o mundo desencantado da poupança. Mas é o caminho que a gente teve até hoje. É o que a gente aprendeu. Quando aprendeu? Porque se a gente parar para pensar, pessoal, a gente tem ainda uma situação muito mais grave, porque aqui a gente está falando de uma parcela pequena ainda da população que conseguiu chegar na poupança, que teve condições de passar já a investir, no caso aqui, a guardar esse dinheiro. Quando a gente pensa no montante, né, na multidão de pessoas que está inadimplente, que está endividada, ou seja, quando a gente fala de vida financeira, ela está numa etapa anterior ainda, onde eu não tenho, né, não faz parte ainda da minha realidade, começar a poupar, a guardar dinheiro, porque eu não tenho planejamento financeiro, porque não me foi ensinado, porque eu não sei por onde começar e eu não sei como sair das dívidas.
eu nem cheguei na poupança, e que se um dia eu conseguir vencer essa primeira barreira do endividamento e de eu conseguir me educar para que eu encontre uma forma de começar a poupar o meu dinheiro, o meu caminho natural será a caderneta de poupança. Então, é realmente uma realidade muito triste aqui do nosso país, quando a gente fala de educação financeira, né? Então, é muito grave. E a gente nunca teve, né? A gente nunca teve educação financeira. Se a gente parar para pensar, quantas horas por dia cada um de nós trabalha em troca, né, para ganhar o nosso dinheiro, seja o nosso salário, se você é empreendedor, se você é profissional liberal, mas enfim, eu faço uma troca diária de uma quantidade de horas de trabalho enorme por um dinheiro. Por outro lado, quantas horas cada um de nós gasta aprendendo a lidar com esse dinheiro? Se a gente for proporcionalizar, a gente acaba se assustando, mas é a nossa realidade. Né? Ninguém conhece, ninguém sabe. A gente imagina que para investir, para mudar essa realidade, que é muito caro, que eu preciso de muito dinheiro para começar. E na verdade não é assim. Né? Não precisa ser desta forma. E é por isso que eu estou começando esse bate-papo semanal com vocês, né? Para a gente construir isso juntos e a gente começar a desmistificar. Uma coisa muito importante também para a gente fechar esse bate-papo, né, esse IGTV que vai ficar gravado aqui no perfil, é a gente entender um pouquinho, isso faz parte de toda essa mística que envolve Bolsa de Valores, é a questão de um conceito que eu quero trazer para que a gente deixe bem clarificado aqui hoje. Investidor versus trader. Quando a gente tem essa visão de bolsa de valores de cassino, de ganhar muito dinheiro, de perder muito dinheiro, né, de pessoas que perderam tudo e foram à falência, a gente está tratando ali de uma parcela muito pequena e a gente fala aí de traders. O que é o investidor? Se eu pudesse simplificar, falar de uma maneira muito... Só para a gente fixar esse conceito mesmo, o investidor, ele troca o dinheiro dele por ativos. O que eu estou dizendo com isso? Então, eu pego o meu dinheiro, eu estou poupando, eu separo ali um valor mensal e eu vou investir, eu vou trocar por um ativo. Eu vou comprar uma ação, eu vou comprar um fundo imobiliário, eu vou investir num fundo de investimento, são vários tipos. Eu posso até comprar, mesmo que não seja falando ainda de renda variável, mas eu posso comprar um título do Tesouro Direto. Enfim, eu vou destinar aquele valor para o investimento e isso é de longo prazo. Eu não estou operando na bolsa fazendo aquela troca como trader. Então, o investidor, vamos lá, ele troca o dinheiro por ativos. Ele tem uma visão de longo prazo. E por quê? Ele tem dois objetivos quando ele inicia os seus investimentos. E geralmente ele mescla os dois. Eu posso estar fazendo os meus investimentos com o objetivo de aumentar o meu capital ou de adquirir renda passiva, de chegar num momento onde eu coloque o dinheiro trabalhando para mim. O investidor, o objetivo básico dele é esse. Eu vou parar de trabalhar para o dinheiro e vou iniciar um processo, uma jornada, fazendo com que o dinheiro trabalhe para mim. E a gente não entende como isso é possível, né? A gente não conhece essa realidade. Mas basicamente é isso. O investidor, ele se torna sócio de empresas. Quando eu compro uma ação, quando eu compro um fundo imobiliário, eu me torno sócia daquela empresa. Eu passo a fazer parte do lucro daquela companhia. Eu passo, no caso de ações, a receber dividendos. Eu passo a receber juros sobre capital próprio, que não sofrem ainda incidência de imposto nenhum. Eu recebo isso livre de impostos. Se eu invisto em fundos imobiliários, eu recebo o que nós chamamos do aluguel mensal. Eu recebo os proventos mensalmente. E aí eu vou reinvestindo esses dividendos, esses proventos, os juros sobre capital, vou adquirindo novas cotas de ações, vou adquirindo novos fundos imobiliários, vou aumentando o meu capital e gerando uma renda cada vez maior. É da noite para o dia? Não, embora a gente veja muito isso pela internet. É um processo que eu vou construindo ao longo da minha vida e quanto antes eu começar, melhor. Mas também não tem tempo. Se eu tiver os meus 60 anos, como eu tenho no canal do Telegram, gente que começou agora, depois dos 60.
que foi estudando, que a gente foi fazendo um trabalho juntos, que fizeram agora em abril, para muito orgulho que eu tenho dessa galerinha, fizeram a primeira declaração de imposto de renda. Inclusive porque passaram a investir em renda variável e com as aulas fizeram sozinhos, sem ajuda de contador. A gente teve várias pessoas no canal do Telegram, então é muito gostoso quando você vê que o conhecimento está acessível a você e que você aprende a fazer bom uso dele. Então, como eu estava falando para vocês, o investidor não tem nada a ver com essa loucura de ganhar muito, de perder muito do dia para a noite. O investidor, ele estuda as empresas. A gente tem análise fundamentalista, a gente tem a análise técnica, que são os gráficos, a gente tem ferramentas e conhecimentos que a gente vai adquirindo para que a gente possa escolher as empresas nas quais a gente vai investir. E parece tão complexo, tão distante e é tão simples. Gente, é tão simples, a gente precisa de um conhecimento básico e hoje em dia, com toda a tecnologia, a gente compra ações e vende ações com o celular na palma da mão. Então tá tudo muito acessível, só que o excesso de informações também acaba travando a gente, porque a gente fica desesperado com tanta informação. Opa, deu uma travadinha, mas acho que voltou, pessoal. Por isso a importância da gente estudar e entender como é que isso funciona. Então, para a gente finalizar, conceito bem claro então. Investidor, ele vai trocar o dinheiro dele por ativos, ele tem uma visão de longo prazo, ele não está na loucura de ganhar e perder da noite para o dia, ele visa o aumento de capital ou então adquirir uma renda passiva, onde ele vai passar a usufruir e dos sentidos vai colocar dinheiro para ele. Né? Essa é a diferença. E ele se torna sócio das empresas das quais ele decide investir. Não é caro, não é difícil, é extremamente acessível, é barato. Por que a gente tem a visão de que eu preciso de muito dinheiro para começar na Bolsa de Valores? Primeiro, porque a gente não conhece, a gente não sabe como funciona. Segundo, que a gente tem uma ideia de que eu preciso ter muito dinheiro para começar. Só para terem uma ideia, rapidamente, as ações elas são negociadas geralmente em lotes fechados, lotes com 100 ações. Então a gente já imagina aí milhares de reais para eu tentar, né, iniciar aqui com uma ação, e isso já fica fora da minha realidade. Só que existe o que nós chamamos de mercado fracionário. Vou dar um exemplo muito tranquilo aqui para vocês. Para vocês se tornarem hoje sócios do Banco Itaú, vocês podem comprar uma única ação do Banco Itaú, que é a Itube 4, eu estou olhando aqui porque eu peguei a cotação de hoje, tá bom? De alguns minutos atrás já deve ter alterado. Mas uma ação do Itaú, com R$ 32,68, hoje você se tornaria sócio do Itaú. Quem é que gosta de uma cerveja, né? Brasileiro, a maioria gosta. Para você se tornar sócio da Ambev, ao invés de você ir ali no mercado e comprar em cerveja, com R$ 18,92, você se torna sócio da Ambev. Você já está fazendo parte da Bolsa de Valores. Se a gente brincar, Petro, né? Vamos nos tornar então sócios da Petrobras. Petróleo é um excelente negócio. Com R$ 28,52, você está investindo na Bolsa de Valores e se tornou sócio da Petrobras, uma das maiores estatais que a gente tem. Setor elétrico, por exemplo, a Lupe 11 e todo o setor elétrico ele paga excelentes dividendos, mais para frente em outros conteúdos a gente vai ensinar melhor sobre isso. Com R$ 27,25 hoje você compraria uma ação da Lupe 11 e se tornaria sócio dessa empresa. Banco do Brasil. Hoje, uma ação do Banco do Brasil está em R$ 35,29. Então, basta eu ter o conhecimento, eu conseguir entender como isso funciona, e isso é para mim, isso é para você. Né? É barato e é acessível, e você pode mudar a sua realidade. Então, como eu disse lá no início, é a renda variável que vai mudar a sua vida de patamar. Não é mais a renda fixa, deixou de ser há muito tempo, embora seja uma porta de entrada, e 1000 vezes melhor que você busque um investimento em renda fixa
do que você permanecer na sua caderneta de poupança. Tá? E qual é a diferença para o trader? Então, o investidor troca dinheiro por ativos e segura, mantém os ativos com ele, com o olho aí no investimento para longo prazo. O trader, ele faz operações de curto prazo, poucos dias, algumas semanas, alguns meses, ou às vezes a compra e a venda no mesmo dia, que aí é chamado de day trade. Ele faz de curto prazo, é o inverso. O investidor, ele coloca dinheiro no mercado para adquirir ativos. O trader faz essas operações de curto prazo para retirar dinheiro do mercado. E aí é que vem muito aquela visão distorcida que a gente tem de que bolsa de valores é cassino, de que eu perco tudo, de que eu ganho somas vultuosas em questão de minutos. Isso é verdade? É. Isso é possível? É. Mas quando eu falo no universo, no cenário de investimentos, não precisa ser assim. Por isso que eu estou conceituando vocês hoje a diferença entre investidor e trader. Ah, mas então trader é ruim, é negativo? Não. Eu sou trader. Conheço muitos traders. A Flaviana Moura, que está aqui com a gente, é trader. Só que eu diria que nós somos multi-investidoras. Por quê? A gente já evoluiu um pouco mais. Nós temos condições no mercado financeiro de utilizar o melhor das ferramentas e dos cenários a nosso favor, quando a gente tem conhecimento para isso. O trader, ele faz essas operações curto prazo para tirar esse dinheiro do mercado. Mas ele não é aquele cara que mergulha no escuro e que vai jogar com a sorte, que vai girar uma roleta como se estivesse num cassino. O trader, ele estuda, ele faz análise fundamentalista também, porque quando ele entra no trade, ele vai entrar numa empresa boa, numa empresa que ele conhece, que tem fundamentos. O trader, ele faz análise técnica, ele verifica o gráfico, ele conhece pontos de entrada e de saída, ele faz gerenciamento de risco, ele sabe em que valor ele quer chegar naquela operação. Se o mercado reverter e começar a ir contrário àquilo que ele imaginou, ele tem um ponto de saída também com um prejuízo menor. Isso a gente chama de gerenciamento de risco. E a gente não trabalha também, a gente não opera alavancado, utilizando um capital que na verdade a gente não tem, e aí correndo o risco de sair de uma operação devendo mais, perdendo tudo o que nós investimos não, né? Tudo que nós operamos. A gente precisa até começar a normalizar essa diferença e entender quando eu falo investidor e quando eu falo trader. O trader opera, o investidor investe. A gente começa a solidificar esse conhecimento, né? A melhorar esse conceito pra gente. E aí a gente vai entendendo melhor e vai perdendo medo e a gente consegue caminhar com mais serenidade e atingir os nossos objetivos. Então, quando a bolsa de valores ela se torna um cassino, é quando eu opero alavancada, é quando eu opero sem estudo, e aí vem essa crença de falência e de risco e que isso não é para mim. O que eu quero trazer para vocês é o cenário, é o universo de investimentos, de educação financeira. Não tem nada a ver com isso. E eu não estou falando aqui mal de trader, porque como eu disse para vocês, eu sou trader e adoro operar na bolsa de valores. Adoro operar. É muito bom, é muito gostoso. E por que eu falo aqui que eu acredito no conceito de multi-investidor? O que é o multi-investidor? O multi-investidor, ele faz o trade, ele tira o melhor desse cenário, porque no curto prazo eu consigo ter ganhos muito importantes, eu consigo às vezes em poucos dias 10, 12, 15% de rentabilidade, em dias ou em semanas, o que a renda variável não oferece para nós em 1 ano, em 2 anos no cenário atual. Então eu consigo otimizar o meu aumento de capital. Então é muito interessante fazer trade, é muito importante. Só que eu acabo também aproveitando essa rentabilidade, esse aumento de capital que o trade me traz, e eu faço meus investimentos de longo prazo, que nós também chamamos de buy and hold, ou seja, eu compro e mantenho, visando também aumento de capital a longo prazo e recebimento de dividendos, de proventos, onde eu vou ali criando, né, construindo uma renda passiva que vai me trazer a tão famosa frase hoje em dia que é a liberdade financeira.
Pessoal, por hoje é isso. Eu queria fazer esse bate-papo introdutório, deixar aqui esse convite com vocês, que toda sexta-feira a gente vai estar aqui juntos. É bate-papo, a gente vai interagir, a gente vai ter uma conversa mesmo, como se a gente estivesse tomando um café juntos. Nada tão estruturado como uma aula com compartilhamento de tela, mas onde a gente vai aqui aos poucos construindo esse conhecimento. E o que fica de hoje para a gente é isso, é desmistificar a bolsa de valores, entender que ela não é um bicho papão e a gente ter essa consciência que a gente está num país e a gente faz parte de um povo onde nós não fomos ensinados. Eu costumo usar uma analogia. A gente estuda tantos anos, né? Desde lá o primeiro ano do ensino fundamental. E a gente vem, para quem já cursou faculdade ou que ainda está na luta para isso, quantos anos de estudo, quantas matérias, quantas provas, quantos trabalhos, quantos anos dedicados. E a gente sai do nosso sistema de ensino, gente, obeso. A nossa mente está obesa de informação. Só que a gente está anoréxico de conhecimento prático, de coisas que eu posso realmente aplicar na minha vida. Eu não aprendo gestão emocional, eu não aprendo gerenciamento de risco, eu não aprendo educação financeira, eu não aprendo relações, né, pessoais e interpessoais, eu não aprendo nada de autodesenvolvimento. Então eu saio com o cérebro obeso de informação e anorexo de conhecimento realmente importante e significativo para a minha vida. E a educação financeira no nosso país é um grande buraco. É um grande buraco que eu tomei a decisão de construir junto com vocês. A gente vai começar, né? Dia a dia aqui, semana a semana, mês a mês, como eu já faço há 18 meses através do canal do Telegram. A gente tem hoje mais de 900 pessoas lá acompanhando e aprendendo e já vivendo isso, já vivendo essa realidade. Porque a gente vai aos poucos, uma pazinha por vez, colocando aí terra nesse buraco que deixaram na nossa vida, mas que a gente é responsável também por preencher. E a gente vai construir, a gente vai aterrar esse buraco, a gente vai plantar ali uma semente e a gente vai construir uma árvore juntos. Uma árvore próspera, uma árvore de fartura. E como eu disse para vocês no início, quem não estava aqui ainda, o meu objetivo de vida, para a minha vida e para a vida das pessoas com as quais eu convivo, é que a gente adquira liberdade financeira e liberdade emocional. Aí nós poderemos nos considerar seres humanos verdadeiramente livres, para que a gente possa alçar voos, para que a gente possa atingir os nossos objetivos, para que a gente possa realizar os nossos sonhos. Então fica o convite aqui para vocês continuarem nessa roda de conversa semanal aqui comigo e todos os conteúdos, né? Todo o material que a gente possa trazer e fazer essa construção juntos. Hoje é a primeira pá de terra que a gente colocou nesse buraco, que não foi a gente que cavou, mas que é nossa responsabilidade, sim, preencher e preencher com coisas boas. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. Um beijo grande e a gente vai se vendo por aqui. Rumo à nossa liberdade, liberdade emocional e liberdade financeira. Sejam muito abençoados.